Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma revisão final do Estatuto Social e esse já está completamente atualizado para a nossa prova agora de 2025. Já falta bem pouco tempo, né, para a prova, menos de um mês. Então a gente está fazendo aqui essa revisão final com todos os elementos que você precisa saber para a sua prova. Então, não deixa de assistir cada aula dessa do Aquecimento EBSER 2025, que é fundamental para que você vá fazer a sua prova bem preparado, bem preparada para gabaritar a legislação da EBSER. E lembrando que eu quero que você volte aqui para me dizer que foi muito bem aí, que gabaritou a legislação e venha me contar também da sua aprovação, que é um prazer saber disso e ter essa felicidade junto com você, tá? Lembrando também que aqui na playlist tem um aquecimento também EBSER, do mesmo formato, só que em questões. Então, quando você assistir aqui a aula, vai lá treinar as questões também comigo, tá certo? Assiste a aula, treina questões. Essa casadinha é fundamental para você entender o conteúdo, fixar e avaliar como que está o seu desempenho, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui começar a nossa aula. E aí, lembrando, essa aula é sobre o Estatuto Social. E lembrando também que eu estou deixando aqui na descrição de cada aula dessa do Aquecimento EBSER o link dos flashcards da EBSER, das matérias básicas. Flashcards são métodos de revisão ativa. Quando você tem muita dificuldade de compreender e fixar o conteúdo dessa forma assim, utilizando eles, você consegue revisar diariamente o conteúdo e fixar muito melhor. Então, se você tem dúvida, quer saber como é o método, clica aqui nesse link, tem uma página onde eu explico bem direitinho para que ele serve, como ele te ajuda, e aí você nessa página também você pode clicar lá para adquirir os seus. Já tem vários alunos aqui do YouTube que já adquiriram os seus, estão ali fixando realmente todo o conteúdo estudado através desse método que é maravilhoso para fixar o conteúdo, tá? Então vamos lá, continuando aqui, vamos para a nossa aula propriamente. Então, aqui, começando pelos conceitos mais importantes que o nosso estatuto ele vem trazendo. Então, ele traz aqui, de início, a razão social da empresa. Então, a EBSER, a Empresa de Serviços Hospitalares, é uma empresa pública de capital fechado, personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. Aqui tem informações essenciais que você precisa saber. Por mais que ela seja uma empresa pública e aí ela tem capital fechado, ela tem personalidade jurídica de direito privado. As provas podem trazer isso aqui querendo te confundir. Então, cuidado. Empresa pública, mas personalidade jurídica de direito privado, tá? Patrimônio é próprio, vinculada ao Ministério da Educação, tá? Com todo cuidado. Tem pessoas que se confundem porque pensa gere hospitais e tudo, então pensa que é vinculada ao Ministério da Saúde, e não é, é ao Ministério da Educação. E cuidado com essa palavra vinculada, tá? Eu já vi diversas provas querendo... Gente, tem uma abelha aqui querendo substituir por subordinada. E não é subordinada, tá? Ela é vinculada, não é uma relação de subordinação, é de vínculo, certo? E aí ela vem dizendo aqui que é regida por este Estatuto Social e por toda a legislação pertinente que tem aqui já no iniciozinho do decreto para vocês. Qual é a composição da EBSER? Tá? Ela é composta, deixa eu voltar aqui, marca-texto, ela é composta pela administração central, pelos hospitais universitários federais geridos por ela, tá? E por escritórios, representações, dependências, filiais, subsidiárias que podem ser criadas em todo o país. Isso a gente viu na aula passada da Lei 12.550, que a administração, né, fica lá em Brasília, mas ela pode ter realmente escritórios, representações, dependências, filiais, pode ter hospitais universitários geridos por ela em qualquer parte do Brasil, tá? Com relação à duração, só relembrando o prazo de duração é indeterminado, isso veio lá na Lei 12.550 e veio reforçando aqui no Estatuto Social, tá? E aí, do objeto social, né? Para que ela foi criada, o que é que foi pensado para ela, qual a essência mesmo das suas atividades. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? E aí, lembrando, né? Pode ficar um pouco mais difícil para você assimilar isso, para você fixar assim em pouco tempo, estudando
dessa forma só leitura. Então lembre, você tem acesso aqui no link da descrição aos flashcards da EBSEC, tem isso aqui com uma metodologia muito mais fácil para você conseguir fixar e na hora da prova você lembrar. De toda forma, caso você não venha adquirir, eu vou colocar aqui palavras-chave para você ir lembrando realmente desse conteúdo, mas você precisa revisar, seja com o meu método ou com o seu método, mas você precisa revisar com frequência, tá? Prestar serviços gratuitos de assistência médica hospitalar é a primeira palavra-chave, tá? Lembrando que isso é tanto a questão de essa prestação de serviços de assistência, ela vai ocorrer em nível ambulatorial, de apoio diagnóstico terapêutico à população, mas sempre no âmbito do SUS, tá? Cuidado para não vir na sua prova dizendo que é tanto no SUS quanto na rede privada, não. Só âmbito do SUS, tá? Administrar hospitais universitários, né, unidades hospitalares, prestar serviços de apoio à gestão hospitalar com otimização de processos e serviços, implementação do sistema de gestão com monitoramento de resultados, bem como o desenvolvimento de outras atividades afins, tá? Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação, prestar a terceiros serviços secundários operacionais contínuos que sejam relacionados a atividades de assistência à saúde, tá? Cuidado com esse finalzinho aqui, sempre relacionado à atividade de assistência à saúde, que é o que ela tem expertise para tratar. Participar de iniciativas de promoção de inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradores de empresas, tá? Prestar serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, nas diversas áreas de conhecimento, tá? Com vistas realmente à questão da inovação, ensino-aprendizagem, formação de pessoas no campo da saúde pública, cuidado, tá? Mediante intermediação e apoio financeiro que tem observado lá na Constituição, tá certo? A autonomia universitária e as políticas acadêmicas estabelecidas no âmbito das instituições de ensino. Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional, contribuindo para a qualificação profissional, lembrando, no campo da saúde pública, tá? E aí, lembre que eu estou marcando aqui para você as palavras-chave para você conseguir fixar. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa, tá? Cuja vinculação com o campo da saúde pública, cuidado, torne necessária essa cooperação, em especial a implementação de residência médica, uniprofissional e multiprofissional no campo da saúde nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Lembra, tá? Para o SUS. Muito importante. Continuando aqui, são 14 pontos aqui do objeto social para que você consiga lembrar, tá? Então, continuando aqui. Prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas. Vejam como que essa parte aqui, ele é bem frisado, tá? No nosso Estatuto Social. Clínicas e aplicadas, pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, promovendo, estimulando e coordenando, apoiando e executando atividades. Realizar na forma fixada pela diretoria executiva e aprovada pelo Conselho de Administração aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, tá? Lembra aqui que se vier na sua prova dizendo que é só não reembolsáveis ou se que é reembolsável, cuidado, são não reembolsáveis e parcialmente reembolsáveis, tá? Atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e internacional com vistas ao desenvolvimento de suas atividades e ao aprimoramento da formação profissional da saúde pública. Então, ó, aqui também eu quero sinalizar para vocês que tem tanto a questão da cooperação nacional quanto internacional, tá? Cuidado se vier na sua prova dizendo que é só nacional, não, internacional também. Prestar serviços delegados pelo governo federal com vistas ao cumprimento do objeto social, que aí pode realmente ser outro elemento aqui, mas que esteja relacionado ao objeto social, e exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. Ele já deixa aqui essa lacuna, porque aí a gente pode ter novas atualizações e serem incluídas aqui também, tá? Eu trouxe aqui algumas informações bem importantes para você, tá? Cuidado com essas informações aqui, que elas costumam confundir os candidatos. Que informações são essas? Essas aqui, que eu quis trazer para chamar bastante atenção. As atividades de prestação de serviços da assistência à saúde desenvolvida pela EBSE estão integral
e exclusivamente no âmbito do SUS. Integral, ou seja, a sua totalidade e exclusivamente no âmbito do SUS, tá? No desenvolvimento de suas atividades de ensino, a EBC observará a orientação da Política Nacional de Educação de responsabilidade do Ministério da Educação. Então, quando se tratar de ensino, Política Nacional de Educação do Ministério da Educação. No desenvolvimento de atividades de assistência à saúde, observará a Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Cuidado para você não confundir isso na hora da prova, tá? Se a prova quiser trocar isso para você, cuidado, preste atenção. Atividades de educação, Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação. Atividades de saúde, Política Nacional da Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde, certo? Continuando aqui, com relação ao capital social e recursos. O capital social da EBSER atualizado está relacionado a esse valor aqui, tá? 889 milhões, 12.901 reais e 5 centavos, tá? Isso aqui, CAIGE, nunca vi, tá certo? Ele sempre pergunta, pode perguntar sobre a responsabilidade de quem está, e aí a gente sabe que é capital fechado, totalmente sob propriedade da União, mas como tem no nosso estatuto, eu trouxe isso aqui para vocês, tá certo? E aí constituem recursos da EBC. A gente já viu isso aqui também lá na Lei 12.550, mas como vem no nosso Estatuto Social, a gente precisa lembrar. Constituem recursos as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União, tá? Lembra? Receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto social. Então, as atividades que ela faz no seu dia a dia, os atendimentos à população nos hospitais universitários, isso gera recurso, tá? Então, é isso aqui que está dizendo a letra A. Da alienação de bens e direitos, aplicações financeiras que realizar, ela é uma empresa, então ela pode realizar aplicações financeiras e ela pode ter lucro decorrente dessas aplicações, então vem aqui também, tá? Dos direitos patrimoniais, tais como os aluguéis, fóruns, dividendos, bonificações e acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Lembre, ela pode realizar convênios com entidades internacionais, tá? Cuidado para você não ficar aí pensando que não e na hora da prova isso ser abordado e você errar, tá? Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas jurídicas de direito público ou privado, tá? Isso aqui também é bem importante. E renda de outras fontes que ela pode vir a ter, tá? A empresa, ela poderá receber recursos dos orçamentos fiscal da Seguridade Social da União para o pagamento de despesas com pessoal ou custeio geral, conforme expressamente autorizado na Lei 2.550. Então, isso aqui, se a sua prova vier dizendo que ela não pode, sim, ela pode receber orçamento fiscal da Seguridade Social também, tá certo? A Assembleia Geral, e aí agora a gente começa a falar sobre os órgãos, tá? Da EBC. Então, a Assembleia Geral, ela vem aqui, ela vai se realizar ordinariamente uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social. Essa informação é bem importante que você grave. Quando que vai se realizar a Assembleia Geral? Então, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação de matérias previstas em lei. E extraordinariamente, Gi, quando é que pode acontecer? Sempre que os interesses sociais da legislação ou disposições deste estatuto social exigirem, tá? Então, pode ocorrer de forma ordinária e extraordinária. Ordinária uma vez por ano, extraordinária sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste estatuto exigirem. A Assembleia é composta por quem? Ela é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração da EBSER ou pelo seu substituto, que esse vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Fica assegurada a participação do presidente da EBSER nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sem direito a voto. Isso aqui é bem importante, que você lembre, que você saiba, tá? Ele não tem direito a voto, ele está ali simplesmente como convidado, ele não é membro, tá bom? A Assembleia Geral, além de matérias previstas nas leis aqui que traz, ela pode deliberar sobre alienação de todo ou em parte, ações do capital social da EBSER ou quando não competir ou
conselho de administração ou suas controladas. Então, são questões mais, assim, gerais, tá? Que foge realmente ali da alçada do conselho de administração. A Assembleia Geral, ela será convocada pelo presidente do conselho de administração ou pelo substituto que esse vier a designar. Cuidado, isso aqui eu já vi várias questões, ó. Isso aqui você precisa saber quem convoca, tá? Você precisa saber para que ela se reúne, para deliberar sobre o quê, qual a sua composição e quando que ela vai ser realizada. Então, esses 4 elementos aqui precisam estar na sua mente, tá certo? Continuando aqui agora com relação ao conselho de administração, você precisa saber. O conselho de administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada, então ele é órgão de deliberação, tá? E deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de sua atividade na sociedade e no meio ambiente e deveres fiduciários dos membros, em alimento ao disposto na Lei 13.303 de 2016. Então, o Conselho de Administração, ele é composto por quem? Outra coisa que você precisa saber, tá? São 9 membros. Já decora aí, já aprende esse ponto. 9 membros. Quem são esses membros? 3 membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, o presidente da empresa, um membro indicado pelo Ministro de Estado da Gestão, Inovação e Serviço Público, 2 indicados pelo Ministro de Estado da Saúde, um membro representante dos empregados e um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, sendo reitor de Universidade Federal, tá? Então, essa é a composição dos 9 membros, tá? Eu sempre, quando estava estudando, gostava de pensar assim, 3, 2, depois 1 e o, tá? Isso me fazia lembrar. 3, 2, 1 e o. Aqui é o presidente, aqui é Andifes, aqui representante dos empregados, aqui é um membro indicado pelo ministro da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, tá? Se servir aí para você, bem. Se não servir, tenta também fazer um mnemônico aí para você conseguir lembrar. E não esquecer isso na hora da sua prova, que é bem importante, tá? Com relação ainda ao Conselho de Administração, o presidente do Conselho de Administração e seus substitutos serão escolhidos pelo colegiado dentre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação que não estejam em condição de membro independente. Ou seja, quem vai poder ser o presidente e seu substituto, os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, que a gente viu que são 3, então 2 aqui vão ser o presidente e o seu substituto, tá? O representante dos empregados que trata o inciso 5 deste artigo, escolhido dentre os empregados ativos da EBSER por voto direto de seus pares em eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que o representam. Então, qual o critério para ser representante dos empregados? Ele precisa estar entre os empregados ativos da EBSER, tá? Ele é eleito pelo voto direto dos seus pares, ou seja, dos outros empregados da EBSER, tá? Em eleição organizada para essa finalidade, certo? O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas, ou seja, lembre, o prazo de gestão será de 2 anos e pode no máximo ele ser reeleito por 3 vezes consecutivas, tá? Quando atinge esse limite, aí precisa ter só esse retorno do membro, se ele for eleito, ele só pode concorrer lá após o prazo equivalente a um prazo de gestão sem estar lá concorrendo. Ou seja, ele passou 2 anos, já teve as 3 reconduções consecutivas, então ele tem que passar afastado pelo menos 2 anos para poder conseguir voltar como membro se ele for eleito, tá certo? O representante dos empregados não participará de discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagem, inclusive assistenciais ou previdenciárias, complementar. Por quê? Porque fica configurado conflito de interesse. Como é que ele vai votar ali em relação a isso? Está diretamente relacionado ao interesse dele e dos seus colegas. Então, não pode, tá certo?
Ah, e aqui também, ó, o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura de novos membros. Isso aqui é bem importante. Acabou o prazo de gestão, que são 2 anos, mas ele só pode sair lá quando tiver outros membros ali para assumir aquele lugar, porque o Conselho de Administração ele precisa estar sempre ali formado e atuante, certo? Em caso de vacância do cargo do conselheiro de administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Em caso de vacância da maioria dos cargos dos conselheiros de administração, deverá ser convocada pelos conselheiros remanescentes à Assembleia Geral para proceder à eleição dos membros. No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Administração, compete à diretoria executiva convocar a Assembleia Geral, tá? Então, saiba que teve vacância de um cargo. Aí a gente tem lá o substituto nomeado pelos conselheiros remanescentes. Teve a vacância da maioria dos cargos, então os conselheiros remanescentes, eles convocam a Assembleia Geral para nova eleição de membros. Teve vacância de todos os cargos, aí compete à diretoria executiva convocar a Assembleia Geral para a eleição dos membros, tá certo? A função de conselheiro da administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para o representante dos empregados. No caso de ausências e impedimentos eventuais de qualquer membro do conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes, certo? O Conselho de Administração se reunirá com a presença da maioria de seus membros ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que necessário. Então, lembra, a gente viu lá na Assembleia Geral. Aqui também a gente tem a reunião ordinária e a gente pode ter extraordinária, tá? Ordinária, uma vez por mês. Extraordinária, sempre que necessário, tá? O Conselho de Administração será convocado por seu presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. As reuniões do Conselho de Administração serão presenciais, virtuais ou mistas, isso aqui é importante, tá? Que pode cair também na sua prova, com a participação de um ou mais membros por televideoconferência. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, tá? Salvo em casos justificados e acatados pelo Conselho, tá? Não é só justificar, precisa ser acatado. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas em livro atas, podendo ser lavradas de forma sumária, ou seja, aquele sumáriozinho que aconteceu. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal, tá? A gente viu que a composição são 9 membros, mas pode acontecer de um faltar, estar ausente realmente por algum motivo, vai ficar 8. Então, 8 pode ter um empate. Então, nesse caso, o presidente, além do seu voto, ele tem um voto desempate, tá? As atas do conselho de reunião devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções. Ou seja, precisa estar muito organizadinho ali tudo que aconteceu na forma que aconteceu, tá? E aí agora aqui a gente vai entender as competências do presidente do Conselho de Administração, tá? Então, quais são suas competências dentro da EBC? Ele vai presidir as reuniões do colegiado, observando o cumprimento do Estatuto Social e do regimento interno, tá? É muito importante que você saiba. Interagir isolado ou em conjuntamente com o presidente da EBC, com o Ministério Supervisor, as demais representantes de acionistas e controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela EBC. Então, preste atenção que ele vai interagir tanto com o presidente da empresa, com o Ministério Supervisor, com representantes de acionista, é aquela pessoa que realmente está ali representando a empresa, tá? E ele vai interagir isolada ou em conjunto com o presidente, tá? Estabelecer os canais e processos para a interação entre os acionistas e conselho de administração, isso aqui também é fundamental que você saiba, especialmente no que tange as questões de estratégia, governança, remuneração, sucessão, formação do conselho de administração. Então, essas questões realmente mais gerais, tá? Com relação à diretoria executiva agora, vamos caminhando. A gente já viu a Assembleia Geral, Conselho de Administração. Diretoria executiva é um órgão gestor central da administração e representação. Então, perceba, é gestão da administração central e representação da empresa, tá? Cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da EBSE em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. A diretoria executiva ela é composta, ó, aqui,
lembra, composta pelo presidente, vice-presidente e por até 6 diretores, tá? Cuidado com essa palavrinha até. Qualquer coisa que vier diferente na sua prova, presta atenção, tá? É até 6 diretores. O prazo aqui de gestão da diretoria também será de 2 anos, também sendo permitido 3 reconduções consecutivas. Então, fica igual o que a gente viu ao Conselho de Administração, tá? Em caso de vacância ou ausência ou impedimentos eventuais de qualquer membro da diretoria executiva, o presidente designará o substituto dentre os membros da diretoria executiva. Em caso de vacância ou ausência ou impedimentos eventuais, o presidente da empresa será substituído pelo vice-presidente, o qual terá os mesmos deveres e atribuições. Então, perceba, o presidente teve ausência, ele é substituído pelo vice, tá? Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do presidente e do vice-presidente, excepcionalmente, o Conselho de Administração designará o substituto dentre os membros da diretoria. Ou seja, aqui já é uma situação que não está nem o presidente, nem o vice. Então, o Conselho de Administração vai designar, dentre os membros da diretoria executiva, quem vai assumir esse papel, tá? E aí a gente tem um caso extremo. Em caso de vacância de todos os cargos da diretoria executiva, o Conselho de Administração deverá imediatamente eleger entre os seus membros o presidente interino a praticar até a realização de nova eleição, um dos atos urgentes da IBSE, tá? Então, todos os cargos da diretoria executiva ficaram vagos. O Conselho de Administração ele vai designar ali dentre os seus membros quem vai ser o presidente interino e ele vai praticar os atos que sejam urgentes da administração da IBSE até realmente a nova eleição da diretoria executiva. Os membros da diretoria executiva farão jus anualmente a 30 dias de licença remunerada, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, sendo vedada a conversão em espécie e indenização. O que é que quer dizer isso? Ele vai ter direito ali às férias dos 30 dias, que é essa licença remunerada. Ele pode juntar 2 períodos, ou seja, 2 anos. Então, eu não tirei férias em um ano. Então, eu posso juntar no máximo 2, que vai dar 60 dias. E aqui, quando diz, sendo vedada a sua conversão em espécie e indenização, é que ele não pode vender. Tem gente, vou vender minhas férias, vou tirar só 20 dias e vender 10. Ele não pode fazer isso, ele tem que realmente tirar esses dias de licença remunerada, tá certo? A diretoria executiva se reunirá com a presença da maioria de seus membros ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente sempre que necessário. Mais uma vez aqui, ela tanto tem, igual ao Conselho de Administração e Assembleia Geral, as reuniões ordinárias e extraordinárias. Ordinárias uma vez por semana, lembre, e extraordinárias sempre que necessário. A diretoria executiva será convocada pelo presidente da EBSE ou pela maioria dos membros do colegiado. As reuniões da diretoria executiva devem ser preferencialmente presenciais. Perceba que, quando a gente viu lá no Conselho de Administração, poderia ser presencial, virtual ou mista. Já aqui na diretoria executiva, ele traz para a gente que é preferencialmente presencial, tá? Admitindo-se excepcionalmente a reunião virtual ou participação do membro por tele ou videoconferência mediante justificativa se aprovada pelo colegiado, certo? A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência de 4 dias. Perceba que aqui a gente já tem diferença. No Conselho de Administração eram 5 dias úteis, aqui diz 4 dias, tá? Salvo em hipóteses justificadas e acatadas pelo Conselho. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro atas, podendo ser lavradas em forma de sumário, também igualzinho ao Conselho de Administração. Cabe à diretoria executiva proceder ao registro das deliberações tomadas em reuniões ordinárias e extraordinárias, que deverão constar em ata, a qual deverá ser assinada pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos diretores e pelos representantes de consultorias jurídicas, quando presente, que constará no mínimo. O que é que tem que ter aí nessa ata da reunião? Então, eu vou ampliar aqui para você ver. No mínimo, vai ter que ter o dia, a hora e o local da realização e quem a presidiu, o nome dos membros da diretoria executiva presentes, dos ausentes, consignando a respeito destes a justificativa pela ausência quando houver. Então, precisa dizer que estava ausente e por que estava ausente.
a presença das demais autoridades participantes, os fatos ocorridos e a síntese da deliberação das matérias, os votos divergentes e as abstenções. Ou seja, isso aqui precisa ter minimamente, tá? Nessa ata de reunião da diretoria executiva. Grave isso aqui, que isso aqui pode estar na sua prova, com toda certeza. E aí, quais são as atribuições do presidente da EBSER? Então, mais uma vez, trago aqui para vocês que eu vou colocar palavras-chave, mas se você tiver dificuldade, adquire os nossos flashcards aqui no link da descrição, porque aí você vai conseguir absorver e fixar isso aqui muito melhor para a sua prova. Dirigir, supervisionar, coordenar, controlar as atividades e a política administrativa da empresa. Coordenar a atividade dos membros da diretoria executiva, interagir isolado ou em conjunto com o presidente do conselho de administração, com o Ministério Supervisor e os demais representantes de acionista controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios da EBSER. Representar a empresa em juízo e fora dele, tá? Podendo, para tanto, constituir procuradores, especificando os atos que poderão praticar e os respectivos instrumentos do mandato. Assinar com o diretor da área competente, cuidado com isso aqui, que eu já vi várias vezes em prova dizendo que o presidente assinava isoladamente, não. É assinar com o diretor da área competente atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da empresa, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim. Então, ele pode, sim, delegar essa atribuição ou constituir procurador para essa finalidade, tá? Expedir atos de admissão, designação, promoção, cessão, transferência, dispensa, suspensão de contrato de trabalho e licença dos empregados. Então, perceba que aqui está relacionado realmente ao poder dele de gestão, tá? Gestão mais próxima, realmente, não são áreas gerais, como a gente viu lá do Conselho de Administração, tá? Continuando, baixar resoluções da diretoria executiva, criar e homologar processos de licitação, podendo delegar tais atribuições, tá? Quando se relacionar à licitação, ele pode delegar essa atribuição. Conceder afastamento, licença dos demais diretores da diretoria executiva, inclusive a título de férias. Designar o substituto dos membros da diretoria executiva, convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, manter o conselho de administração e fiscal informado sobre as atividades da empresa e exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo conselho de administração, que tem realmente esse papel mais de orientação geral, tá bom? E as atribuições dos demais diretores, tá, gente? Quais são? Gerir atividades da sua área de atuação. Então, cada diretor tem lá a sua área de atuação específica, então eles vão fazer a gestão das atividades da sua área de atuação. Participar das reuniões da diretoria executiva, concorrendo para a definição de políticas a serem seguidas pela rede EBSER, relatando assuntos da sua respectiva área de atuação. Lembre sempre, quando fala aqui, ó, da sua área de atuação, tá? Isso aqui é bem importante, nenhum vai interferir na área do outro, cada um no seu quadrado. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da rede EBSER estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão da sua área específica de atuação. Auxiliar o presidente na direção e coordenação das atividades da EBSER e exercer tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas em regimento e delegadas pelo presidente, tá? Aí aqui tem, compete exclusivamente ao presidente, ao vice-presidente, assistir ao presidente na supervisão, coordenação, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelas diretorias e filiais, a fim de coordenar e articular a atuação dos diretores para o alcance de resultados institucionais. Ou seja, o que é que compete realmente a esse vice-presidente? Assistir o presidente em todas essas funções, tá certo? É interessante que você saiba, é importante que você saiba. E aí a gente chega aqui no nosso Conselho Fiscal. Então, recapitulando, a gente já viu a Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva. Agora a gente chega no Conselho Fiscal. Qual é a função do Conselho Fiscal? Então, ele é um órgão permanente de fiscalização da EBSER, de atuação colegiada e individual, tá? O Conselho Fiscal, ele é composto por 3 membros efetivos e respectivos suplentes, tá? Então, percebam que, nesse caso, há suplente, tá? E eles são eleitos pela Assembleia Geral. Então, perceba que aqui tem várias informações importantes. São 3 membros,
admite suplente e eles são eleitos pela Assembleia Geral. Quem são esses membros? Então, um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e um membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública federal, tá? Aqui faltou passar para vocês, ó. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal assinarão um termo de adesão ao Código de Ética e Conduta da EBC. A gente ainda vai ver essa aula aqui, tá? E outros atos internos, assim como escolherão seu presidente, ao qual caberá o cumprimento e a deliberação do órgão com registro no livro de atas e pareceres no Conselho Fiscal, tá? E aí, os membros do Conselho Fiscal, eles serão substituídos em suas ausências ou impedimentos pelos respectivos suplentes, tá? Então, faltou algum teve algum impedimento para estar presente ali nas reuniões. Então, eles podem ser substituídos pelos seus respectivos suplentes, tá? Na hipótese de vacância, renúncia ou restituição do titular, o suplente assume até a eleição de novo titular. Ele não vai ficar como titular do cargo, ele vai assumir até a eleição de novo titular, tá? As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas em livro atas, podendo ser lavradas em forma sumária. Isso aqui também igual aos outros órgãos, tá? Não teve diferença. O Conselho Fiscal ele será convocado pelo presidente ou pela maioria dos membros do colegiado e a pauta de reunião da respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis. Então, aqui, igual ao Conselho de Administração, tá? Salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitido no máximo 2 reconduções. Cuidado que aqui a gente já está diferente do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, que cada um era 2 anos, sendo permitida 3 reconduções. No Conselho Fiscal são 2 anos, sendo permitida 2 reconduções. E aí, atingido o limite, ele tem que passar o período de uma gestão para poder conseguir fazer parte do Conselho Fiscal de novo, se assim for eleito, indicado, tá? O Conselho Fiscal se reunirá com a presença da maioria dos seus membros ordinariamente uma vez por mês, então a reunião dele é igual à do Conselho de Administração, ordinariamente uma vez por mês, extraordinariamente sempre que necessário. O que eu faria se eu fosse você e estivesse estudando para essa prova? Faz uma tabela comparativa com todos os órgãos, então coloca lá em cima Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo. Prazo de gestão qual é? Quantas reconduções admite? Qual a composição? Quantos membros tem? Se tem suplente, se não tem suplente. Então, vai colocando isso, porque quando você for revisar, fica muito mais fácil. Você já vê comparando ali e não se perde, não se confunde. Então, qual o prazo para mandar a documentação da reunião, a ata da reunião? Tudo isso você vai colocando ali direitinho no formato de tabela, que você vai conseguir visualizar e aprender muito mais, tá certo? Se fizer dessa forma. Conselho consultivo aqui, como é que acontece, né? O que a gente tem para falar sobre ele? Então, o Conselho Consultivo é um órgão permanente da EBCE que tem finalidade de quê? De consulta, de controle social, apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Então, perceba, ele dá apoio a esses 2 órgãos, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. A atuação aqui dos membros do Conselho Consultivo será considerada atividade relevante de interesse público, de caráter voluntário e não remunerada, tá? Cuidado, eles não recebem remuneração para isso. E é assegurado o reembolso de despesas com locomoção e estada necessárias ao desempenho da função. O que quer dizer isso? Não recebo remuneração por ser considerada uma função relevante de interesse público, de caráter voluntário e não remunerado. Mas, se eu precisar viajar por estar atuando no Conselho Consultivo, a EBCE ela vai ter que custear as minhas despesas. Então, tanto com locomoção, como com estadia, como com alimentação, porque eu estou ali trabalhando para ela, tá certo? É isso que isso aqui quer dizer. O Conselho Consultivo é composto pelos seguintes membros. Olha aqui a composição dele.
o presidente da EBSER, que o preside, e todos os ex-presidentes efetivos da EBSER, desde que não estejam no exercício de função gratificada ou em cargo de comissão da empresa, tá? Então, essa daqui é a composição. Cuidado, porque se você já tenta aí a prova da EBSER há tempo, você vai ver que a composição era diferente. Mas aqui a gente já tem essa composição atualizada que você precisa saber, cuidado para não confundir, tá? O conselho consultivo, ele vai se reunir ordinariamente uma vez por ano, tá? Perceba, uma vez por ano. E extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente da EBSER por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração. Compete ao Conselho Consultivo emitir pareceres opinativos, tá? Lembre, opinativos, anualmente ou quando solicitado pelo Conselho de Administração ou Diretoria Executiva sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, tá? Então, essa é a competência dele. E aí a gente chega à parte aqui de comitê de auditoria. O que é que a gente tem para falar sobre ele? O comitê de auditoria é um órgão de assessoramento ao conselho de administração. Então perceba quem ele vai fazer essa assessoria é ao conselho de administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade do gerenciamento de risco e das auditorias internas e independentes, tá? O comitê de auditoria é eleito e destituído pelo Conselho de Administração e será integrado por 3 membros, tá? Então, quem é que elege esses membros? O Conselho de Administração, tá? Os membros do Comitê de Auditoria devem ser escolhidos preferencialmente entre as pessoas residentes na cidade onde se situa a administração central da EBSER. E aí a gente já falou aqui onde é que se situa essa administração central, né? Vai lembrando aí, fazendo essa associação para que você não esqueça. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão seu presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão com registro em livro de atas, tá? Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, perdão, gente, isso aqui ainda era do outro, isso aqui não é para estar aqui não, tá? No caso de vacância do membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá novo membro para completar o mandato do membro anterior, ou seja, ele não vai chegar ali com um novo prazo de gestão para ele vai simplesmente completar o mandato de quem ele está substituindo. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes, tá? O mandato dos membros do comitê de auditoria será de 3 anos, ó, aqui também cuidado, tá? Que a gente já tem um prazo aqui diferente, será de 3 anos, e ele vai ser não coincidente para cada membro, permitindo uma única reeleição. O que é não coincidente? Cada um vai entrar em um ano, para que não seja todo mundo entrando no mesmo ano e todo mundo saindo no mesmo ano, tá? Os membros do comitê de auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração, tá? O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes da sua divulgação. Aqui eu quero abrir um parêntese para vocês, porque no nosso estatuto ele diz assim: 2 reuniões mensais, pelo menos, tá? Se a sua prova ela vier dizendo que é a cada 15 dias, tá errado, tá? Aqui a gente vê que são 2 reuniões mensais. Pode ser uma no começo do mês e uma no final do mês. As 2 nas 2 primeiras semanas, as 2 nas 2 últimas semanas, ele não diz, tá? Então, cuidado com isso na sua prova. A única coisa que você vai marcar como correta é se ele disser que pelo menos 2 reuniões mensais. Se ele disser que são 2 reuniões consecutivas nas 2 primeiras semanas, 2 reuniões intercaladas no mês, tá errado, tá? Faz exatamente como está aqui. Qualquer outra coisa que vier divergindo, por mais que você, parando para raciocinar, entenda que são 2, mas aqui a gente não tem especificando quando é, tá? Cuidado com isso. Comitê de elegibilidade, pessoas, sucessão e remuneração. A EBSER, ela disporá do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que visará, olha aqui a competência dele, tá? Assessorar
a União e o Conselho de Administração nos processos de indicação, avaliação, sucessão, remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários, que a gente já viu quais são, tá? O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será constituído por 3 membros integrantes do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria sem remuneração adicional, cuidado, tá? Então, quem são? 3 membros, pode ser integrante do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, tá? E eles não têm remuneração adicional para isso. Caso o comitê seja constituído apenas por integrantes do Conselho de Administração, a maioria deverá ser de conselheiros independentes. A remuneração dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será fixada em Assembleia Geral em montante não superior à remuneração dos conselheiros fiscais, tá certo? E aí, com relação às demonstrações contábeis da empresa, tá? É outro ponto que a gente precisa entender. O exercício social, ele coincidirá com o ano civil, então é a mesma coisa, tá? É equivalente, o exercício social da EBSE e o ano civil normal, quanto às demonstrações financeiras aos preceitos deste estatuto e legislação pertinente. A EBSE deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais, tá? Cuidado que isso aqui pode vir na sua prova. Quando que a EBSE vai elaborar demonstrações financeiras, balanços das suas atividades financeiras? Então, tem que ser feito isso de forma trimestral e divulgar em sítio eletrônico, tá? Porque existe a questão da lei da transparência, e isso aqui precisa estar para que todo mundo possa acompanhar, tá? Os membros do Comitê de Auditoria devem ser escolhidos preferencialmente entre pessoas residentes na... Isso aqui também, gente, foi do Comitê de Auditoria, tá? Cuidado. Não considera aqui. Esse daqui também, tá? E aí a gente vem, ó, o lucro líquido da EBSE, ele deverá ser reinvestido para o atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e reserva de contingência. Isso aqui a gente já viu também na Lei 2.550, eu já expliquei bem direitinho para vocês, tá? Ao fim de cada exercício social, a diretoria executiva fará a elaboração, com base na legislação vigente, na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis à empresa de capital aberto, discriminando com clareza, tá? Então, ela vai lá fazer realmente toda essa demonstração para que fique muito claro. Outras demonstrações financeiras intermediárias serão preparadas, caso necessárias e exigidas por legislação específica, tá bom? E aí, a gente tem agora os 2 últimos pontos de análise, que é a auditoria interna e a ouvidoria geral. Então, a auditoria interna é a área de conformidade e controle interno e gerenciamento dos riscos e ouvidoria geral. Ela vai estar vinculada ao Conselho de Administração diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria, tá? Já a ouvidoria geral, ela está vinculada também ao Conselho de Administração, ao qual se deve reportar diretamente, tá? E as ouvidorias locais dos hospitais universitários da rede EBSE ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica da ouvidoria geral e terão suporte administrativo das respectivas superintendências que proverão os meios e as condições necessárias para a execução de suas competências, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Foi um pouquinho mais longa, porque o estatuto realmente ele é um pouquinho mais longo, mas é necessário que você saiba, principalmente porque a gente teve atualização recente. Então, todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, todas essas estratégias, tentem implementar. Lembrem de, ao final dessa aula, ir para a nossa aula de questões, para você realmente fazer questões sobre o tema e faça a tabela comparativa de cada órgão aqui que a gente explicou, que comentou, para que fique muito organizado na sua mente. Se tiver dificuldade de estudar, lembra de adquirir seus cards da legislação da EBSE, que você com certeza vai conseguir estudar isso com muito mais facilidade e compreender o conteúdo de forma leve e assertiva. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima